Enem 2017. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular, enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento? Então vamos lá. A situação, o quadro resumo aqui, a gente tem nessas duas imagens o carro do motorista atento e aqui embaixo o carro do motorista desatento. Perceba que o carro do motorista desatento anda um pouco mais. Qual a informação que a gente tem aí inicial? A gente tem que este carro aqui, ele atingiu uma velocidade de 14 metros por segundo, porque ele foi acelerado aqui no caso do repouso, até esse ponto aqui, atingindo 14 metros por segundo a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado. Primeira informação que a gente deve coletar aqui, que a gente deve calcular, melhor dizendo, é o tempo que esse carro demorou para chegar a atingir os 14 metros por segundo. Para isso, você pode usar a função horária ou simplesmente analisar aqui a taxa de aceleração. O que quer dizer 1 metro por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada segundo a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Ora, se eu atinjo 14 metros por segundo, partindo da velocidade inicial igual a zero, e a taxa de aceleração é 1 metro por segundo a cada segundo, é óbvio que isso aconteceu em 14 segundos. Mas aí, se você quiser usar a equação, você usa a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Só para a gente dar uma relembrada aqui, a gente tem a função horária da posição, função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Essas três equações aqui resumem todo o movimento retilíneo uniformemente variado. Perfeito? Então, eu tenho que o carro atingiu uma velocidade de 14 metros por segundo, saindo do repouso, isso a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o tempo aqui, 1 vezes t vai dar t, 0 é um elemento neutro aqui, então eu vou ficar com 14 segundos. Esse aqui é o tempo que esse carro demorou para atingir os 14 metros por segundo. Eu vou calcular agora a distância, porque a pergunta central aí da questão, a pergunta da questão é a diferença de distâncias. É quanto que esse carro aqui, o carro do motorista desatento, andou a mais do motorista desatento. Então, para calcular essa distância D1 aqui, eu vou usar a equação de Torricelli. O que é que diz a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes a distância no caso aí. A velocidade final é 14, não é isso? A velocidade inicial é igual a 0. A aceleração vale 1. E aí eu vou calcular a distância. Quanto é 14 ao quadrado? 14 ao quadrado vai dar 196. E aí, dividido por 2, D1 vai ser 196 dividido por 2, que vai dar 98 metros. Então, essa primeira distância aqui, 98 metros. Perceba que agora o carro vai desacelerar. Olha aqui, a aceleração dele aqui, vai ser um movimento aqui de frenagem. Ele viu algum obstáculo, acionou o freio e vai parar em algum ponto. Obviamente, a velocidade final vai ser igual a 0. Como é que eu faço para encontrar D2? Vou fazer o mesmo procedimento. Usar a equação de Torricelli, que diz que velocidade final, no caso aí eu tenho V3, Eu nem coloquei aqui para a primeira equação a notação que eu coloquei de V0 e V1, e aqui eu vou continuar do mesmo jeito. V final é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, aí, que no caso é D2. V final agora aqui é 0. V inicial são os mesmos 14, Veja que o V final do primeiro trecho é o V inicial do segundo trecho. Nesse caso aqui a aceleração é negativa, porque eu tenho uma frenagem, o movimento é retardado. Para a equação Torricelli é só positivo para acelerado, negativo para retardado.
E aí eu vou ficar com quanto? Ó, D2 vai ser os mesmos 196, só que agora dividido por 2 vezes 5, que vai dar 10. 19,6 metros. Perfeito? Então, segundo trecho, o carro vai andar 19,6 metros. Muito bem. Vamos agora para o carro cujo motorista está desatento, né, o que atendeu o celular. Uma informação que a gente já pode preencher aqui é o seguinte, ó, como ele diz, ó, o carro, enquanto desatento em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Ora, se o primeiro carro, né, levou 14 segundos, então o segundo carro aqui, ó, qual o tempo dele? Vai ser um tempo de 15 segundos. Perfeito? Vamos calcular a velocidade que ele atinge? Vamos calcular aqui quem vai ser V1, né? Quem vai ser V1 aí, ó? Vou usar o que para descobrir V1? A equação horária da velocidade, ó. V final é V inicial mais a aceleração vezes o tempo. No caso, o V final aqui, o V1 é o que eu quero descobrir, o V0 é 0, a aceleração é 1 e o tempo é de 15. Da mesma maneira, dava para a gente fazer isso aqui sem precisar usar essa equação. Ora, se eu tenho uma taxa de aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, né, isso quer dizer que a cada segundo, mais uma vez, a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Se o deslocamento, né, o trajeto, demorou 15 segundos, é óbvio que ele vai atingir uma velocidade de 15 metros por segundo. Em 1 segundo, 1 metro por segundo. Em 2 segundos, 2 metros por segundo. Em 3 segundos, e por aí vai até 15. Mesmo procedimento a gente vai fazer para encontrar D3 e D4. Uma ressalva, né? Esse D3 aqui dá para a gente usar também essa equação aqui. Ó. Dá para a gente usar a função horária da posição. Então vou fazer para a gente variar um pouco, né? Você pode fazer por Torricelli, como a gente já testou no primeiro caso, mas vamos fazer por esse caso aqui, ó, por essa função. Passando esse S0 para lá, eu vou ficar com S menos S0, né? Esse S menos S0 eu posso chamar já de D3. Então eu vou ficar com D3 igual a V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. V0 é 0. D3 é o que eu quero descobrir. A aceleração vale 1, o tempo aqui no caso vai ser de 15 segundos, tudo isso dividido por 2. Então eu vou ficar com 225 dividido por 2, que vai dar 112,5 metros. Se usasse Torricelli, também iria encontrar o mesmo valor. Então o primeiro trecho aqui do carro desatento, 112,5, e o segundo aqui, o mesmo procedimento, né? Vamos usar aqui a equação de Torricelli. V final é V inicial, V final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes a distância aí. No caso, 4. D4. V final é 0, V inicial é 15, 2 vezes, ou melhor, a gente já pode colocar o sinal negativo aqui, sem medo de ser feliz, menos 2 vezes 5, né? Esse segundo trecho aqui, o movimento é retardado. E aí D4, quem vai ser D4? Vai ser 15 ao quadrado, 225 dividido por 10. Isso tudo vai dar quanto? 22,5 metros. Né? Veja que ele percorre um pouco a mais, 22,5 metros. Ele percorre um pouco a mais do que o primeiro carro, porque ele acelerou, ele atingiu maior velocidade. Então ele vai ter maior dificuldade para parar. Então, vamos lá. A diferença de distância, ó, o motorista atento, ele tem uma distância que é chamada de DA de 98 mais 19,6. Isso dá quanto? 98 mais 19,6, 117,6, 117,6 metros. E o carro desatento, chamar aqui D de D, vai ser 112,5 mais 22,5. Tá certo? Eita, que ficou horrível esse 2 aqui, ó. 112,5 mais 22,5 vai dar 135. E aí, obviamente, o carro do motorista desatento, ele percorre maior distância, né? Então, vou chamar assim de delta D. O carro que andou mais, menos o carro que andou menos. Ele quer saber exatamente, ó,
que distância o motorista desatento percorre a mais, né? Então 135 menos 112,5 vai dar 135 menos 117,6, né? Isso vai dar 17,4 metros. Então a resposta é a letra E. Tranquilo? Questão 2, Enem 2012. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresentado nos dois trechos tem distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. O primeiro trecho, chamar aqui de V1. A velocidade máxima no primeiro trecho é de 80 km por hora. E a velocidade máxima no segundo trecho é de 120 km por hora. Sendo que as distâncias aqui, ó, olha só, essa primeira distância aqui é de 80 km, ok? Chamando aqui então de D1. E a distância no segundo trecho, a distância a ser percorrida, a gente chama de D2. Ela vale quanto? 60 km, certo? Então ele quer saber aí quais são o tempo total, né? Cadê aqui? O tempo, qual será aqui o tempo necessário em horas para a entrega ser realizada? Então a equação é muito simples, né? A equação aqui já bastante conhecida na cinemática. Velocidade é a distância dividida pelo intervalo de tempo. Como eu quero descobrir o intervalo de tempo, eu vou passar ele para cá, né, e passo o D aqui, a velocidade dividida. Então, quem é ΔT? ΔT vai ser D dividido pela velocidade. Perceba que nesse primeiro caso aqui a gente não tem que fazer conta, né? Se o veículo está a 80 km por hora, 80 km a cada hora. Se ele percorre 80 km, ele deve ter feito isso em uma hora, né? Ele fez isso em uma hora. Então, ó, chamando aqui de ΔT1, D1 sobre V1, fazendo aqui como manda o figurino, né? Eu tenho aqui o tempo de uma hora. Ok? Nessa situação aqui é a mesma coisa, né? ΔT2 vai ser D2 dividido por V2. E aí eu vou ficar com 60 dividido por 120. E isso vai dar 0,5 hora. Então o ΔT total, né, vai ser o quê? 1 hora mais meia hora. 1 hora e meia, resposta letra C. Perfeito?